Salve nação, saudações, tudo bem com vocês? Eu tô bem, melhor ainda depois de uma vitória, né galera? Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. Ó, faz o seguinte, hein? Vamos acompanhar aqui juntinhos agora esse corte da ESPN Brasil do programa Equipe F, com Pascoal, Zinho, Zé Elias e William Tavares. Vamos ver agora o que os comentaristas vão falar da vitória do Mengão, que está garantido nas oitavas de final da Copa do Brasil. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo? Simbora! Depois do jogo, foi questionado. Ontem, hein? Como é que é? Ontem, hein? Que felicidade, hein? Fala, Felipe Luiz. Tá feliz, né? Um jogo muito importante hoje, sem nenhuma dúvida, o grande rival aqui, um dos maiores elencos aqui do Brasil também. E temos um respeito muito grande um pelo outro, né? Então, vai ser um grande jogo, vai ser um clássico moderno, né, do futebol brasileiro, onde esperamos ver um grande futebol. E, claro, sabemos que tem muita coisa em jogo, no final são 3 pontos, mas que, sem nenhuma dúvida, é o Flamengo onde vai para ganhar, e queremos fazer um grande jogo para poder continuar a nossa caminhada. Eu só consigo ver o Palmeiras, não consigo ver mais nada pela frente do que nem Mundial, nem nada. Então, para mim, esse é o próximo foco. Tamo junto. Porque o negócio é o seguinte, né? Eu falar aí do jogo, mas esse Palmeiras e Flamengo já tá agitando, né, Zinho? Porque assim, a situação do próximo final de semana é a seguinte: se o Flamengo vier a São Paulo e segurar um empatezinho maroto, permanece a diferença em 4 pontos entre os dois. É sempre bom lembrar que tem outras equipes envolvidas. O próprio Bragantino, o Cruzeiro está ali no G4 e tal, etc. Até o Ceará. Mas a gente está falando da briga dos dois. Mantém ali 4 pontinhos. Agora, se o Flamengo vier, o campeonato ainda tem muito chão pela frente, mas você já ficar 7 pontos atrás incomoda. E o Flamengo tem um jogo importante também pela Libertadores no meio de semana, hein? É isso, é o impacto, né? Tem muita coisa em jogo. O Felipe Luiz foi muito feliz quando ele disse isso, porque ele trabalha o jogo contra o Botafogo da Paraíba pensando no Palmeiras. O Palmeiras também está jogando hoje, tira alguns jogadores, tem esse elenco mais equilibrado, a diferença não é tão grande do titular para o reserva. Então ele faz isso porque tem esse elenco equilibrado. Mas é claro que ele deixa alguns jogadores de fora, principalmente a dupla de volante, que é os que têm uma intensidade maior no jogo, o Martínez e o Richard Rios. Ele começa com o Aníbal Moreno e com o Evangelista, porque domingo vai jogar essa outra dupla. Vai começar jogando essa outra dupla, que é o meio campo, né? Vai, vem. Então, assim, o Felipe Luiz falou tudo. É um grande jogo, tem outras equipes, vão brigar pelo título também, vão estar tentando chegar ali. Tá todo mundo torcendo até para dar um empate, os outros times, porque se aproximam, né? Ninguém se desgarra. Ou até uma vitória do Flamengo, porque o Palmeiras é que está à frente. Então, nesse jogo, se o Palmeiras vence, não é só os 7 pontos, que ainda é recuperável dentro do Campeonato Brasileiro de tantos jogos, mas para a Libertadores influencia, porque esse jogo, os torcedores criaram essa rivalidade, aumentou essa rivalidade, Flamengo e Palmeiras. Então tem aquela coisa da internet, então influencia. Se você perde o jogo, você vai para um jogo decisivo da Libertadores depois de ter perdido no momento há 5 anos, né? Os que competem por tudo, até por contratações, até por orçamento, tudo é olhado hoje nesses 2 clubes. Isso é legal pro futebol. Um obriga o outro a melhorar. Não tem essa coisa? Esse cara foi tão bom porque tinha um cara que competia com ele, um brigava, né, para ganhar do outro. É Flamengo e Palmeiras já há algum tempo. Isso é legal, é bonito pro futebol brasileiro. E eu também estou na expectativa de um grande jogo. Inclusive eu vou ao jogo, vou estar no Allianz Parque e tudo. Eu vou assistir esse jogo, que é um jogaço. Jogaço. Ó, a gente às vezes tem que ver alguns jogos que são doídos. É verdade. Difícil, mas pela profissão a gente tem que assistir. Olha. Aí um jogo desse porte, com esses elencos, com esses treinadores, com essas torcidas, com esse nível de competição, estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas é um jogo que já
se torna uma decisão. É bom demais, é legal. E é legal os treinadores trabalharem durante a semana com outras competições, mas pensando nesse jogo. Olha a importância que é o jogo. Nós chegamos na metade do campeonato do primeiro turno. Sim. 9ª rodada. É verdade. Passamos para a 10ª rodada. Então, a metade é a metade da metade, né? Porque é a metade do primeiro turno. Perfeito? 25%. 25% do campeonato. O Palmeiras, se abrir 7 pontos, eu acho que o Palmeiras... Tem gente que acha que se abrir 7, acabou o campeonato. Não acabou. Eles vão ter confronto direto no segundo turno, tem um monte de coisa. A vantagem, ainda. É que é desconfortável. A vantagem fica desconfortável para os concorrentes. Porque o Palmeiras é muito duro de perder jogo. É difícil o Palmeiras perder. Então, para os adversários fica um pouco mais difícil. Mas eu acho que é uma diferença recuperável. Claro. E acho que, como para mim tem favorito, amanhã que a gente vai falar, o senhor que vai estar aqui amanhã? Eu não estarei aqui amanhã, mas eu estarei acompanhando você. Então, mas amanhã que a gente... Se me der a honra desse palpite enquanto eu estou aqui... Para mim sempre tem favorito no jogo. Eu também acho. Vitor Birner acha que não. Eu acho que sempre tem um favorito. Na minha opinião, sempre tem um favorito. E quem é o favorito? Para jogar em casa, pelo momento, é o Palmeiras. Tá. Né? Pelo momento, na liderança do campeonato. Ué, eu não posso falar, o cara... Tudo que eu falo, ele faz bico. Então, ele fica fazendo bico, olha lá. Ele faz cara lá, faz cara, se movimenta. Então, eu só falei... Se o time é incomparável... Uma análise... Faça as minhas vezes aí, por favor, Zé Elias. Eu não vou nem falar nada. Fala, Zé Elias. Fala, Zé Elias, por favor. Pensando incomparável. Eu falo em time, o elenco é superior do Flamengo. O elenco é superior. O elenco do Flamengo é o maior elenco e melhor elenco da América do Sul. É um elenco incomparável. Então como é que o Palmeiras... Mais força, mais garra. Incomparável. Como que o Palmeiras é esse? Esse aí é bom. Mas o momento é o do Palmeiras. E futebol é momento. O momento é o do Palmeiras. O Palmeiras futebol é momento. Muito obrigado. Você tem que se decidir. Entendeu? Você tem que se decidir. Você tem que se decidir. Eu não estou entendendo essas suas análises. É incomparável. Eu sempre fico confuso. Mas o favorito é o Palmeiras. É que vocês têm dificuldade de entendimento, eu respeito. Você fica dando um nó na cabeça dos torcedores. Eu respeito. Aí eu saio na rua aqui, os caras, Pascoal, tá vendo? Pascoal, defende e tal. Eu falei, calma, fica esperto com ele. Muito obrigado calma. A vocês que entendem a minha manifestação. Agora é incomparável, mas o favorito é o outro. E a análise, agora eu tô confuso, porque a análise antes, falou do jogo do Bragantino, falou, olha, joga uma posição, tem outro na posição, colocou... Mas isso é um comparativo, porque ontem o Flamengo usou praticamente o time reserva. Usou o Zerson uns minutos, o debochado. A gente entende. O debochado entrou no segundo tempo, ele não ficou o tempo todo. Entendeu como é que é? Pedro, Wesley. O Wesley vai ficar fora porque está suspenso, né? Ele não vai jogar contra o Palmeiras. Mas ele é titular, pô. Ele é titular, mas ele não vai jogar porque está suspenso. Vai jogar o cara que foi o melhor jogador do São Paulo. Mas jogou o Varela também. O Varela jogou pra caramba ontem. Ou não? Sim. Jogou demais. Aí, o goleiro era reserva ontem? Só pra fazer uma pergunta. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Pegou duas impressionantes e tomou um golzinho ali questionável. Eu não confio muito no Matheus Cunha. Posso fazer uma pergunta pro Zinho? Pode, lógico. Você permite, Pascoal? Pode ser? Puxa vida, pra mim é uma honra, né? Ô, Zinho, Vai lá. eu só queria entender o que você achou sobre essa questão de favorito é o Palmeiras. Com todo esse elenco, com esse incomparável. Eu achei que ele foi incoerente. Foi incoerente. Eu não estou entendendo. Isso é Por isso que eu fico debatendo com ele. E o pessoal, torcedores, ficam me cobrando, não entendem e tal. Por isso que eu falei, você tem um elenco melhor, mas não é incomparável. Porque incomparável é quando, assim, não tem jeito, não tem comparação de nada. Entrega a taça. Agora, você é melhor, mas o jogo é no campo do Palmeiras, o momento do Palmeiras é bom, a estratégia do Abel de planejamento é boa, diminui essa coisa do elenco ser melhor. Por isso que eu discuto com ele. Não é incomparável. Incomparável, a gente não estaria aqui. Quem é melhor, Rossi ou Everton? Quem é melhor, Giai ou Varela? Quem é melhor, Gustavo Gomes ou Léo Ortiz? Quem é melhor, o Fux ou Léo Pereira? Quem é melhor, Piquerez ou Alexandre? Tem muitas comparações. Não é incomparável. Não é incomparável. Se fizer um cara a cara,
você vai ficar na dúvida Boa ali, pauta pra vai amanhã, dar 6-5 com os treinadores e tal. Vai ficar ali, ó, pau a pau. Então, assim, Belíssima pauta pra amanhã. Não, ele não vai estar amanhã. Belíssima pauta pra amanhã. Aí amanhã ele não vem. Cara a cara, amanhã Palmeiras e Flamengo. Eu quero ver se vai ser incomparável. Solta o Rojão e Eu vou aí, correndo atrás te dar um abraço aí. Eu não estou escalado para o programa, mas eu vou aí. Na hora do cara a cara, eu chego aí, fico ali de longe, aí o William, e aí, Zinho? E aí, Zinho? E eu vou anotando. Pra te dar um abraço, você sabe que para mim é uma honra, é uma alegria te encontrar sempre. Porque a minha amizade é muito maior do que os nossos embates aqui por você. Agora, eu também te amo. Passou o paninho agora. Você sabe que eu te amo. Você sabe que eu te amo, eu te respeito muito. Eu só quero dizer pra você. Mas eu quero saber o seguinte: quem é incomparável? É o Flamengo, o elenco é incomparável. Eu vou explicar pra você. E quem é o favorito pra domingo? É o Palmeiras. Então, é o seguinte, deixa eu dizer pra você. O elenco do Palmeiras não é comparável ao elenco do Flamengo. Tá difícil de entender. Galera, que é isso? Vocês conseguem entender? Tá, vamos lá. Vamos continuar com o vídeo aqui. O elenco do Flamengo é incomparável. Deu pra entender? Deu pra entender? Deu. O momento do Flamengo não é o momento de ser o incomparável. O Flamengo não está jogando como incomparável. Ele vai chegar nesse estágio. E eu espero que chegue antes do Mundial. Tem certeza disso? Ele é incomparável, mas ele não está incomparável. Jogando como incomparável. Mas o Flamengo já fez bons jogos esse ano. Já fez. Alguns. Que dá pra jogar contra o Palmeiras. Poxa vida. Mano a mano. Com todo mundo? Com Pedro, com Gerson, debochado, entendeu? Todo mundo jogando? Isso é brincadeira. Esses caras, então, poxa E o Palmeiras vida. é favorito. Só pra entender. Porque o Palmeiras está vivendo um momento muito bom. O Palmeiras só tem um jogador. Não, tá estranho não. Os caras estão contra. Então, eu só quero dizer o seguinte, o Palmeiras só tem um jogador que não tem condições de jogo. Só tem um, que é o Bruno Rodrigues. Os outros todos têm condição. O Aço vai falar, mas o Rafael Veiga não está no banco. O Rafael Veiga está fazendo também um período, como fez o Paulinho, para estar em condições de jogo, porque o objetivo do Palmeiras é chegar forte no Mundial. A planificação é chegar forte no Mundial e levar uma vantagem de pontuação no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não quer chegar forte, não. Para o Mundial. O Flamengo está buscando isso, mas não encontrou ainda. Porque existe você buscar e encontrar. O Palmeiras já encontrou. O Flamengo está buscando. É um estágio antes, entendeu? Vamos ouvir mais um pouquinho do Felipe Luiz aí, hein? Ele falou sobre preparação aí para o final de semana, quem joga. Aliás, quem queria não joga. agradecer o Felipe Luiz, que ele falou que o elenco do Flamengo realmente é muito bom. Parabéns, Felipe. Muito bem, ele te ouviu. Vamos lá, Felipe Luiz. O Arrasca, como eu falei, não tinha condições de jogo no domingo. E hoje sim, para poder continuar se condicionando, teve 20, 25 minutos para poder não se descondicionar e chegar em plena forma para o domingo, né? Então, são jogadores que, principalmente o Pedro veio de uma lesão muito extensa, mas que está cada vez mais pegando ritmo, entrando em forma e para poder ajudar os companheiros. Assim que eu decidi, eu vejo que jogador vai começar o jogo. Quando eu sento e analiso e estudo o adversário, eu escolho o que eu acredito que é o melhor para a equipe. Para a equipe, para o Flamengo. Não penso no que é melhor para o Pedro, para o Arrascaeta, para o Gerson, para o Bruno. Eu penso no que é melhor para a equipe, o que a equipe vai... o que a equipe precisa para poder vencer o jogo. E a partir disso aí, como eu já falei para vocês, eu tomo as minhas decisões, durmo muito tranquilo e, como eu sempre falo, sempre colocando a equipe acima de tudo. Tá bom. E voltou o Pedro, hein? Números desde o retorno da lesão. 11 jogos, uma média de 44,1 minutos por jogo, 5 gols, 2 assistências. Então são 7 participações em gols em 11 jogos. Já voltou com bons números, hein? Isso porque fisicamente ele não tá ainda no auge, segundo o próprio Felipe Luiz. Minutos para participar de gol, 69,3. São bons números do Pedro, que ontem, pela primeira vez, jogou 90 minutos ali completinhos, né? Um pouco mais porque tem os acréscimos. Aí muita gente questionou, né? Poxa, mas o Felipe Luiz no final de semana falou que o Pedro não tinha condição de 90 minutos ainda, que mas ontem jogou 90. Veja os jogos anteriores do Pedro, a minutagem. O máximo que ele tinha jogado eram 80 minutos ali contra o Corinthians.
e 60 contra o Botafogo, 67 contra o Cruzeiro. Ali foram os principais. O resto abaixo disso. Faz sentido? Era o jogo ideal? Tipo, ele jogou os 90, mas um jogo que não exigiu demais do Pedro. De intensidade, da parte física e tal. Então faz sentido jogar 90 minutos, sendo que pelo menos domingo o que parecia que ele não ia jogar 90 minutos tão cedo? Eu acho que faz sentido, William. É a mesma... Vamos dizer assim, você tem que fazer uma programação e eu acho que tem que existir uma conversa entre jogador e treinador, né? Para sentir como o jogador se encontra, o que ele tá sentindo durante os jogos. Você tem aí hoje uma série de dados, né, técnicos, fisiologia, preparação física, departamento médico, e aí eles cruzam os dados e depois eles passam para o treinador analisa, mas aquela velha conversa velha conversa com o jogador é sempre muito importante. Eu acho que é até mais importante muitas vezes do que todos esses dados que são colocados para o treinador avaliar. Eu acho que faz sentido sim. O Pedro, ele vinha jogando, mas você percebia que, por exemplo, no jogo da Libertadores, né, contra a LDU, sentia um pouquinho mais de falta de ritmo, de intensidade durante o jogo, né? Então, a velocidade do jogo era 200 por hora, o Pedro estava a 160, às vezes 170, aí voltava para 160, entendeu? Para tentar exemplificar o mais claro possível, né? O mais simples possível. E você só ganha isso com minutagem. Por quê? Porque você vai fazendo os exercícios de jogo, o ritmo de jogo é diferente, mesmo que o jogo seja mais tranquilo como foi ontem. Mas você tem que jogar, você tem que dar o pique, você tem que fazer as movimentações, a velocidade de jogo é diferente de qualquer treinamento que você faça, né? Então tudo isso exige do jogador uma melhora física. E eu acho que é isso que o Felipe vem procurando. E o jogo de ontem foi ótimo para isso, porque a exigência não é tão alta em relação à intensidade, mas para o Pedro foi. Com certeza o Felipe conversou com ele, antes e depois do jogo. Com certeza, existe uma conversa, existe um tratamento diferenciado, porque nós estamos falando aqui do Pedro, um jogador diferente do Brasil. Claro. Talvez, em termos de característica, o último grande centroavante nosso, que está jogando, aquele de área, aquele que você... vem cá, cruza, ele está lá na área, vem cá, vamos fazer uma tabelinha, ele fica na área ali de referência. Então, assim, eu acho que está tudo dentro da programação do Pedro em relação à parte física. E eu acho que tá normal. O problema agora é ver como ele reage a 90 minutos num jogo de maior intensidade, que vai ser o jogo contra o Palmeiras. Essa é a minha pergunta. Essa é a grande questão. Como é que ele se recupera depois de ontem? Não, acho que vai se recuperar bem, Pascoal. Eu acho que o jogo ontem não foi intenso, né? Não foi um jogo mais tranquilo. Se você tivesse, por exemplo, o jogo do Palmeiras e depois o jogo que o Palmeiras está fazendo hoje contra o Ceará. E aí você tem, Flamengo e Ceará, um exemplo. E aí você vai jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras no domingo. Eu acho que fatalmente o trabalho seria diferente. O pensamento em relação à minutagem do Pedro seria diferente, eu acho. Tá. Mas como o jogo ontem foi mais tranquilo e a bola vai chegar o tempo todo, eu acho que está tudo dentro daquilo que foi programado para ele. Ozinho, a gente já falou aqui dos dois próximos jogos do Flamengo fundamentais. Palmeiras no final de semana e o jogo da Libertadores contra o Tátira no meio de semana que vem, quarta-feira. Transmissão aqui na ESPN, você vai ver na ESPN e no Disney+. Como trabalhar com a questão Pedro nesses dois jogos? Eu não sei, acho muito difícil colocar 90 minutos os dois jogos. Entra com ele no jogo contra o Palmeiras, dosa um pouquinho no segundo tempo, ou não entra ele como titular contra o Tátira, aí coloca ele no segundo tempo. Como é que faz, hein, Ozinho? Eu também, assim, o Flamengo tem um tempo maior de recuperação do jogo da Copa do Brasil para o compromisso contra o Palmeiras, né? Levou essa vantagem, né? O Palmeiras joga hoje à noite e já tem o jogo no domingo. Não tem a viagem para o Palmeiras, mas Rio, São Paulo, né? Muito curtinho. Mas eu tenho uma ligeira opinião, não é informação, tá? É opinião que o Pedro não começa jogando contra o Palmeiras. Olha...
Você colocaria ele logo de cara ou deixaria ele eu penso um pouco diferente a respeito dessa situação. Com relação ao Zinho, você pensa diferente? Isso não é uma novidade, isso não chega a ser uma novidade. Porque eu acho que o Pedro deveria começar jogando contra o Palmeiras. Né? Um jogador como ele tem que estar presente em jogos desse tamanho. Né? Acho que Mas não dá para jogar o jogo todo, dá? Não. Mas eu acho que o jogo mais decisivo é contra o Tátira. Sim, mas o presidente do Flamengo disse que o negócio do Flamengo é o brasileiro. Né? E se o Palmeiras abrir Você 7 vê assim, pontos... por que eu dei essa opinião, Pascoal? Porque o Bruno Henrique nem entrou no jogo ontem. E o Bruno Henrique tem jogado mais de centroavante do que de ponta pelo lado. Exatamente. O Luiz Araújo nem entrou no jogo ontem. Então esses dois, para mim, pela estratégia, pelo planejamento, vão começar jogando. O Arrascaeta, ele já em entrevista falou, botei só 20 minutos para ele estar pronto para o jogo de domingo. O Arrascaeta vai jogar 3, Gerson vai jogar 4, Everton Araújo vai ser o primeiro volante, 5. Perfeito? Tem uma linha de 4 aqui defensiva. Então sobrou o quê? Sobrou mais uma vaga. E aí você pensa, vai jogar quem? O Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, ou ele vai jogar o Bruno Henrique pro lado esquerdo para botar o Pedro na frente, jogar mais 90, ou iniciar o jogo. Pode ser que ele não jogue 90 minutos. Mas você já tem uma Arrascaeta que está voltando. Jogou 20 minutos para estar inteiro. Aí você vai botar o Pedro, que jogou 90 minutos, tendo 2 jogadores com 0, totalmente descansado, que nem jogou. Então, essa é a minha dúvida. Eu também, o Pedro 100% e tudo, ele é titularzaço, é para a seleção, sou fãzão do Pedro. Eu estou pensando com a cabeça do treinador. Eu acredito que ele vai segurar o Pedro, vai usar ele durante o jogo, mas vai ter ele inteiro para ir com força ofensiva, não vai pensar nem muito defensivo, porque o Flamengo precisa ganhar e bem do Tátira. E é bom você ter o Pedro inteiro. E você tem jogador para começar o jogo contra o Palmeiras com competição, com pegada, com duelo. Que o Pedro jogou 90 minutos. Esse é o meu pensamento. Eu acho que contra o Palmeiras tem que ter essa pegada de competição. Mas precisa ter um centroavante que bota... Poxa, o zagueiro do Palmeiras fala, porra, é o Pedro. Vou ter que marcar o Pedro. E o cara fica meio assim. Mesmo sendo o Gustavo Gomes, mesmo sendo o Murilo, mesmo sendo o Bruno Fux... são caras que já têm uma certa experiência e o Gomes está jogando demais. Sim. Está jogando demais. Novamente encontrou um bom futebol. Mas acho que o Pedro, mesmo que jogue só 60 minutos, que jogue 50 minutos, ou só a primeira parte, é só a minha opinião, gente, não quero influenciar ninguém. Eu começaria com Bruno Henrique do lado e Pedro dentro da área. Eu ia falar isso aí. Até porque o Bruno consegue compensar, né, essa questão de voltar até o meio-campo para poder ajudar um pouco mais na marcação e aí liberar um pouco mais o Arrascaeta para encostar no Pedro. E eu acho que, por característica também, o Pedro, acho que talvez ele incomode mais a zaga do que o Bruno. Eu falo em parte técnica. E eu acho que ele vai jogar assim. Eu estava pensando mais ou menos na linha do raciocínio do Zinho, achando que ele fosse jogar 45, 60 minutos. E aí para o Tátira. Para guardar, para preservá-lo para o Tátira. Mas assim, é bem diferente, porque muda a característica, né? Quando você tira o Pedro do centroavante lá e põe o Bruno Henrique. Você muda a característica. Precisa ver qual vai ser a estratégia que o Felipe Luiz vai utilizar para jogar contra o Palmeiras. E aí é um embate gigantesco, porque o Abel também tem essas nuances de mudanças de estratégia. Eu lembro uma vez que o Abel jogou contra o Atlético Mineiro aqui no Allianz Parque, ele entregou a bola para o Atlético. Sim. E jogo ficou do atrás, empate, né? esperando para jogar no contra-ataque. Ganhou. Ganhou acho que de 1-0. O Rony deitou, rolou, o Hulk perdeu o pênalti. Ganhou, o Hulk perdeu o pênalti e ganhou. Aí no jogo... gente, esse jogo aí que o Hulk perdeu o pênalti foi 0-0. Não, mas acho que foi no campeonato no brasileiro. Na volta, O Palmeiras ganhou lá. o Palmeiras empatou lá 1-1 e ainda valia o gol fora de casa. Isso. Aí classificou. Não, mas o que eu tô falando, acho que foi no campeonato Brasileiro, você tá falando de outro esse jogo. o jogo Sim, do Daverson. ele empatou. Sim, O foi Dudu no fez o gol brasileiro. e o Daverson invadiu o campo. Foi Isso. assim. Quase que Maluco. ele Foi fez o no gol junto. brasileiro, porque o Abel fez o seguinte, ele entregou a bola pro Atlético Mineiro e ficou recuado. Aí o Atlético veio, ele ganhou. Aí no jogo seguinte, ele jogou fora, depois voltou a jogar no Allianz Parque.
era o Botafogo. Aí ele pressionou o Botafogo, fez 3-0, acabou o jogo. Isso aí, é isso aí. Entendeu? Então o Abel consegue fazer isso. Agora é um desafio. Bom. E é uma prova, sei lá, uma FUVEST, Pascoal? Pro Felipe? Mas vai falar isso aí também? Vamos falar agora, porque é o seguinte, você sabe que eu tenho ansiedade. Meus amigos e amigas, gostaram do vídeo? Comente! Fique à vontade! Tô muito louco hoje, cara. Eu tô muito contente e feliz. Sempre, galera, que o Flamengo vence, eu fico assim, rindo à toa. Porque eu amo o Flamengo, cara. Não importa se vai vencer por 1-0, 4-2. Não importa se vai ser com gol de pênalti, gol contra. Eu comemoro, eu fico feliz, cara. Esse é o meu jeito de torcer. Tá bom? Galera, então é o seguinte. Domingo, às 4 da tarde, a bola rola no Allianz Parque para Palmeiras e Flamengo. Para você, tem favorito? Comente aqui, quero saber a sua opinião. O Pascoal falou o seguinte, hein? O favorito é o Palmeiras. Mas, cara, isso é normal. Se o jogo fosse no Maracanã, o favorito seria o Flamengo. Como o jogo é lá, por ser gramado sintético, favorito, não muito, um pouquinho a mais, eu também acho que é o Palmeiras. Palmeiras vem de resultados bons. Mas espera aí. Neste momento, o Palmeiras está jogando contra o Ceará pela Copa do Brasil e o jogo está empatado. Está empatando agora. 26 minutos do primeiro tempo, 0-0, tá? O jogo de ida foi 1-0 para o Palmeiras, agora tá 0-0. Então é o seguinte, a gente não sabe se o Palmeiras vai vencer esse jogo, se vai empatar, se vai perder, a gente não sabe, o jogo não acabou ainda, né? Então quem chegará melhor no domingo? Não sei, vamos esperar acabar esse jogo aí do Palmeiras contra o Ceará. E daí dá pra gente ter uma noção. Mas, se a gente for pegar pra trás, né, os jogos anteriores, o Palmeiras está melhor que o Flamengo. Vem performando melhor, cara. Vem convencendo, né? Só que assim, não é aquele time que dá espetáculo, que dá show, né? Eles vencem. 2-1, 1-0, vence. Gol no finalzinho, vence. Pênalti Mandrake, vence. Tem tudo isso, né? A gente sabe disso. Só que é isso aí. Vamos esperar então esse jogo deles acabar. Então o que eu tava falando é o seguinte, para não perder o raciocínio, Palmeiras é um pouquinho favorito porque joga em casa, joga no gramado sintético, porém eles não vencem o Flamengo há algum tempo, hein? Tem tabu aí. Vou até abrir aqui para não falar errado, galera. Então assim, tem um tabu. O Palmeiras não ganha do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro há 7 anos. Há 7 anos. A última vez que eles venceram foi em 2015, cara, para vocês terem uma ideia, tá? O Flamengo venceu por 1-0 no Brasileirão 2021, 3-0 no Brasileirão 2019, empatou no Brasileirão 2018 e a última... Aqui eu não tenho todos os resultados aqui, mas a última vitória deles foi em 2015 por 2-1. Eles venceram o Flamengo aí. Então é um tabu bem marcante, né, cara? 7 anos, né? Mesmo jogando lá, o Flamengo não perde. E agora? Vamos vencer? Vamos empatar? Vamos perder? Só o tempo dirá. Não tenho bola de cristal. Tomara que o Flamengo mantenha o tabu, né? Com um empatezinho ou uma vitória, que é melhor ainda pra gente. Valeu, nação. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Não esquece, cara. Deixa o like pra ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos. Fui!